A partir do verso 14, por favor. Vamos ler o texto. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles uma grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada e correndo para ele o saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discutis com eles? E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que apanha, despedaça-o, e ele espuma, range os dentes e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, mas não o puderam. E ele respondendo lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. E quando ele o viu, o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo que lhe há de sucede isso? E ele disse: desde a infância. E muitas vezes tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus lhe disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajude-me na minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão corria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito surdo, mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. E quando entrou em sua casa, seus discípulos perguntaram à parte: por que não pudemos nós expulsar? Ele disse: essa casta de demônio não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Apenas a última parte, esse jejum, você não considera, porque é um adendo explicativo, tá, do autor, e isso acabou com o tempo se tornando parte da literatura. Então é só com oração. Amém? A oração, a verdadeira fonte da presença de Deus. A oração, a verdadeira fonte da presença de Deus. Amém? Vamos estar orando, Senhor. Nós somos levados por ventos de doutrina, somos levados pela mídia, somos entubados o tempo inteiro pela religião, e nós não conseguimos mais discernir o que é sacro e o que é profano, o que é de Deus e o que não é. Existe hoje
um tentar do monopólio do Deus me falou, do Deus me disse, do Deus me revelou. Mas engraçado que quando Deus me mostra, ou Deus me revela, nunca é para a minha vida. Sempre é para a vida do outro. Quer me parecer que a mídia influenciou tanto a nossa mente que nós nos parecemos mais santos quando colocamos Deus à frente de uma frase. E a partir daí, não é só um privilégio daquele que está dentro da igreja. Você sai na rua para guardar um carro e você tem um bocado de flanelinha que chama de abençoado. E você olha para ele e ele parece um cristão. Mas não é. É uma maneira de ganhar dinheiro. Uma maneira de se mostrar idôneo. Não estou falando que todos não são. Mas eu conheço alguns. E os alguns que eu conheço, porque eu estou nessa avenida, não são. E eu quero pensar, irmãos, com você e comigo, no porquê essa nossa insegurança, no porquê essa tristeza, no porquê dessa insistência, desse nosso humor inconstante. Se nós realmente estamos buscando aquilo que vem do céu e queremos Deus de verdade, ou nós queremos apenas aquilo que é o penduricalho da religião, apenas talvez a moral do estar certo. Afinal, eu gosto de estar certo, então eu uso a palavra não porque a palavra diz que é certo ou errado, mas para que eu me mostre certo no momento em que eu precisar me mostrar. Há uma luta muito grande em como se tornar autêntico, como se tornar verdadeiramente autêntico no meio de tanta. Porque dá a impressão que se eu não fizer aquilo que todo mundo faz, eu estou em pecado. O fato de eu não fazer da mesma maneira, ou não fazer do mesmo jeito, parece que eu estou em pecado, irmão. Sai da rotina, sai da religiosidade banal, porque isso não leva ninguém a Deus. Eu fui procurar na palavra de Deus algo que pudesse mostrar para mim essas verdades que o Espírito estava me mostrando. E esse texto me foi revelado. E se você ler bem o capítulo 9, você vai ver que a primeira coisa que o capítulo 9 fala é sobre um grande culto. Algo especial que aconteceu. A transfiguração. 3 discípulos: João, Tiago e Pedro, presenciaram talvez o maior culto que essa humanidade já presenciou. Nada tão lindo, nada tão especial quanto aquilo que aconteceu naquele lugar. Moisés transfigurado, porque ele não podia estar com o corpo, porque ele tinha morrido, não tinha transformado, se mostrou diante de Pedro, Tiago e João. Elias
esse livro, porque subiu num carro de fogo, mas também transfigurado, se apresentou. E Jesus, com o corpo físico, mas para estar naquele lugar, e junto com os dois, ele precisava também estar transfigurado. E a glória de Deus transfigurou e transformou aquilo num banquete espiritual. O mundo jamais presenciou nada tão lindo como aquilo. Amém? Se há um oba-oba espiritual, se há um culto, Pedro, Tiago e João já poderia sair dali realizado e abrir a sua denominação, porque eles presenciaram algo muito lindo. Eles mesmos fabricaram a tenda para que aqueles três pudessem ficar. Mas sabe, irmão, esses momentos não duram muito, não aqui na terra. Foi um momento, passou. A realidade espera aquele que é filho e aquele que é chamado. E a realidade não é o monte da transfiguração. A realidade é um endemoniado que espera lá embaixo. Essa é a nossa realidade. A realidade não é o culto onde eu quero ser curado. A realidade não é o culto onde eu quero a minha casa. A realidade não é o culto, não. A realidade é estar lá embaixo, onde eu preciso servir de verdade, não de brincadeira, não da boca para fora, não com evangeliquez, que na hora que vem o primeiro ventinho, ai, socorro, alguém ora por mim, por favor. Não, irmão, alguém que está pronto de orar por endemoniado. Quero fazer uma pergunta aqui essa noite. Será que você está pronto a orar hoje, essa noite, por um endemoniado? Eles estão aqui. Você está pronto para orar? Ou você está esperando aqui a manifestação do monte da transfiguração? Será que você está esperando aqui? Sabe por quê, irmão? Lá embaixo é que você mostra quem você é de verdade. Não aqui. Não aqui. Lá, daquela porta para fora. Não numa conversinha entre amigos, mas no confronto com o demônio. Meus irmãos, vocês têm enfrentado todos os dias. Vocês estão frente a frente com eles todos os dias. E eles são rasteiros, eles mudam a linguagem, interpretam e fingem e se enrolam, se envolvem. Jesus, quando desceu do monte, tinham 12, menos 3, 9. Você não estou bom de matemática ainda. 9 discípulos estavam numa rodinha. E naquela rodinha, Jesus olhou e viu os discípulos. E é lógico que ele já discerniu o que estava acontecendo no momento em que ele botou os olhos. Ele já discerniu
E ele foi chegando. Na hora que as pessoas perceberam que Jesus estava chegando, o texto da palavra de Deus diz que eles se espantaram. O texto diz que eles se espantaram. Por quê? Porque provavelmente o rosto de Jesus ainda brilhava pelo fato da presença de Deus estar sobre a vida de Moisés. Jesus lembra de Moisés? Quando ele subiu ao monte e o seu rosto brilhava. Quando ele voltou para baixo, demorou um tempo para voltar ao normal. Você começa a perceber que a glória e a presença de Deus é fato, irmão, necessária para a tua vida. Tem horas que o seu rosto precisa brilhar, sim. Tem horas que você precisa deixar o Espírito te conduzir a uma adoração que te leve ao êxtase. E aí não se prenda, não se limite, vá até o fim, até as últimas consequências, para desfrutar dessa presença de Deus. Mas para quê, irmão? Só para o rosto brilhar? Só para mostrar mais santidade do que o outro tem? Talvez dançar melhor, talvez cantar melhor, talvez pregar melhor? Só para isso? Aqueles discípulos tinham um dilema. Eles tinham feito tudo certinho, como Jesus tinha ensinado, mas o demônio não saía. Não sai. Não sai. Não sai. Sabe, irmãos, para alguns, sair daquela caixinha que foi colocado é um trauma. E se aprendeu de um jeito, vai querer fazer só daquele jeito. Aquele menino precisava da ação direta de Deus. Aquele pai precisava da ação direta de Deus. Deus mandou para seguir. Explicar, 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 explicar. Olha para frente. Tem uma necessidade. Tem algo para ser feito. Por que a gente está parado? Esperando o quê? Existe um mundo aí fora, sem Jesus, que está sofrendo. E nós talvez discutindo. Existe um homem que tinha um filho com uma necessidade muito grande. Este, onde quer, versículo 18, que o apanha, despedaçou. Isso é o que o demônio fazia com aquele menino. Aonde quer que ele pede, que ele pega, ele joga violentamente de um lado para o outro, ele espuma e range os dentes e vai se secando, definhando. E eu disse aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. E ele respondendo disse, versículo 19, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-me. Quer dizer isso, irmão? Existe uma necessidade perto de você. Amém? E Deus deu poder para que você intercedesse, que
por esse problema e te colocou como intercessor sobre essa vida. Muitas vezes nós deixamos de fazer o que Deus manda porque nos envolvemos com as coisas que estão à nossa volta. Aqueles homens tinham uma ordem: orar em nome de Jesus. Se eles tivessem feito isso, aquele demônio sairia? Sairia, irmão. Por que aquele demônio não saiu? O texto é claro, irmão. Não houve tempo de oração. Amém? O que significa isso, irmão? Nós estamos nos relacionando com algo que é espiritual sem as ferramentas que são necessárias. Você está saindo para apanhar do diabo. Porque se você não para orar, meu irmão, se você não para dedicar tempo em orar, então eu lamento. Você pode mandar o que você quiser. Sai! Está amarrado! Está manietado! Está acorrentado! Não vai sair. Vai orar por uma simples gripe, ela não vai ser curada. Uma hemorragia de dor de dente, de arrancar o dente, não há cura. Por quê, irmão? Uma dor de garganta, não há cura. Por quê? Falta orar. Porque a nossa vida tem caminhado de derrota em derrota, meu irmão. Nós não falamos mais com Deus. Nós mandamos torpedos. Mandamos e-mails sem ponto, sem vírgula, sem, porque o tratamento é tudo com letra minúscula, não tem Senhor Deus, não tem nenhum tipo de tratamento, e-mail não se faz isso. Estamos mandando e-mails para Deus. Não temos parado para chorar diante do Pai. Enquanto tomamos café, entre uma mordida num pão com requeijão e outra, sabe aquele melado que corre aqui na boca? Faz assim, cola no dedo todo. Entre uma mordida e outra, você diz assim: Senhor, abençoa o meu dia. A gente está lidando com o sobrenatural de uma maneira muito natural demais, irmão. Está usando as coisas sobrenaturais de uma maneira muito natural demais, como se fosse cotidiano, normal. Irmão, você está orando e intercedendo para um demônio sair de uma vida. Você já parou para parar e para pensar a importância disso? E às vezes nós simplesmente paramos por alguns motivos. Primeiro, aqueles discípulos pararam de orar porque contemplaram demais os milagres de Jesus. Irmão, contemplação apenas não basta. Admirar e levantar a mão e
ajoelha e ora. Ajoelha e ora. Pode botar a mão na testa, fazer o cabra beber azeite. Não vai adiantar nada, irmão. Tem horas, irmão, que vou ser bem sincero com vocês, que o próprio pastor, ele passa por problemas sérios com isso. Porque a igreja espera que o pastor ore. Isso é o que a igreja pensa. Mas é uma oração sem nenhum sentido. Porque o pastor tem que ensinar a quando o meu irmãozinho precisar de alguma coisa, ele abrir a porta do quarto dele, que Deus deu para ele, e ele ir lá e buscar Deus em oração. Será que a resposta vem, meu irmão? Mas não. Ele prefere terceirizar. Nós estamos terceirizando tudo. Eu terceirizo agora o meu momento devocional com Deus. O pastor que ore, o pastor... Porque afinal, se não acontecer nada, não sou eu o responsável, não é a minha vida, é a vida do pastor. É o pastor que é fraco. Você carrega toda a autoridade para destruir exércitos. Você carrega a autoridade para desbaratar exércitos. Estafa, fadiga, usa o que você quiser, irmão. Mas a vontade, eu não quero entregar aquilo que Deus está pedindo. Deus está pedindo para perdoar, eu não perdoo. Deus está pedindo para você orar, eu não oro. Deus está pedindo para ler a palavra, eu não leio. Aí eu pergunto, irmão, como quando você se confrontar com algo sobrenatural, e eu disse que nós nos confrontamos com isso todos os dias, como nós teremos força para repreender, irmão? Eu estou cansado de ouvir irmão falar, está repreendido. Para com essa besteira. O demônio já ri disso aí já. Está repreendido o quê? Se a tua vida está indo totalmente para o outro lado. Paulo e Pedro eu conheço, mas você quem é? Vem cá. Hoje ele não pune você e dá uma surra, não. Não. Ele vai deixar você sentadinho no banco da igreja. Parecer crente. Vai fazer as coisas que o cristão faz. Mas é um soldado ferido dentro do campo de batalha. Um soldado ferido de morte. Pelo diabo sentado no banco da igreja. Ao invés de produzir, esse exército que está sentado dentro do banco da igreja está consumindo. E nós somos obrigados a fazer congressos e mais congressos, ao invés de investir aquilo que era recurso para mandar um missionário, por exemplo, para a China. Mas como, pastor? Eu preciso de $10 mil por mês para mandar um missionário para a China. Eu não consigo, mas se parar um pouquinho de fazer congresso, parar um pouquinho de fazer evento, e orar a Deus, e eu juntar duas igrejas, chegar para o Thales, vem cá, vou mandar você para uma escola, você vai aprender inglês, você e sua esposa, tá? Você vai aprender e lá você vai passar lá um ano, lá em Londres, está estudando, lá eu vou ter que pagar o recurso, talvez 3, 4 mil euros, mas eu invisto na vida dele. Daqui a 4 anos ele está pronto para entrar dentro de um país desse, com 2 igrejas, 3 igrejas apenas.
tomando conta. Nós tínhamos um grupo de pessoas, a Igreja Batista Memorial lá em Santos, um grupo de 200 irmãos, sustentava integralmente ou participava do sustento de quase 200 missionários. A igreja era uma agência missionária. Sabe por quê, irmãos? O número de doentes dentro do banco, feridos, começou a diminuir. Porque quando você começa a se comprometer com a palavra de Deus, a enfermidade vai embora em nome de Jesus. Não tem jeito de você ser curado, irmão, se não for pelo compromisso com o Senhor, com aliança com Deus, aquele que é saúde, quer ter uma aliança com você essa noite. Você está pronto para ter essa aliança com o Senhor essa noite? Aqueles homens estavam ali discutindo, enquanto Jesus viu a necessidade daquele homem. Aquele homem precisava, aquele homem tinha uma necessidade real. Ou talvez algumas pessoas que estão perto da gente, nós estamos mais preocupados conosco do que com alguém que está indo para o inferno nessa noite. Sabe onde moram aqueles meninos que tomam tiro? Eles moram nos bairros, talvez próximos de um de nós. Talvez nós nunca paramos para dizer: Jesus te ama. Bom, quando foi a última vez que você disse para alguém: Jesus te ama? Alguém numa fila de farmácia, alguém numa fila de mercado, não numa célula, não numa reunião, não, numa loja. Você parou e disse, olhou bem nos olhos e disse: Jesus te ama. Quando foi a última vez que você fez isso? Consegue lembrar? A gente começa a perceber que as coisas estão acontecendo à nossa volta e nós não tomamos pulso de nada, porque nós continuamos querendo as coisas pra gente. Ora, Deus tem um plano na tua vida, meu irmão. Deus tem um plano, esse plano não pode ser frustrado. Para de ficar olhando apenas para aquilo que é uma necessidade sua. Deus vai te dar, mas busca primeiro o reino de Deus. Deus vai te dar tudo que você precisa, saúde, tudo que você precisa, recursos. Mas primeiro busca o Senhor. Sabe por quê, irmão? Porque quando o menino todo mundo parar na rua, você tem palavra para esse demônio dizer: sai em nome de Jesus. Eu te conheço. Sei que você está aí. Sai agora! Sei que você está aqui. Sai agora! A gente tem que ter essa autoridade, irmão. E só se adquire essa autoridade se você mergulhar em oração. Isso não pode ser uma prática de vez em quando. Tem que ser uma prática constante e diária. Porque todos os dias você está na rua tomando pau. Então, meu irmão, não dá para orar de vez em quando. Quando Jesus começa a falar com o homem, agora o foco sai dos discípulos e vai para o homem. Ele encontra alguém que tinha havido incredulidade nos discípulos. Alguém que tinha necessidade. Versículo 21. Quanto tempo há que te sucede isso? E o pai disse: desde a infância. Olha o tamanho da necessidade. Aquela criança sofria desde pequeno.
e muitas vezes é lançado no fogo. Tem uma tradução, a melhor tradução não é essa que nós lemos, essa é a NVI, né? O pai pergunta assim: se tu podes, ele será curado. Alguém tem essa tradução aí? Alguém tem essa tradução? Ou todos têm NVI? Ou todos estão sem Bíblia? Ou todos não estão no texto? Mateus, Marcos, capítulo 9. Está em torno do versículo 21, 22 ou 23. Como é que é? Alguém tem? Por favor. 22. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Amém. Olha, mas se tu podes, a resposta dele, vê no versículo seguinte, por favor, irmão Ribeiro. E Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Então, essa tradução tem uma melhor, ele: se tu podes. Essa ideia que nós mesmos fazemos de Jesus, sabia disso, meu irmão? Muitas vezes nós estamos diante de uma situação, mas nós não acreditamos que Deus vai fazer aquilo que Ele se comprometeu a fazer. E nós quase que duvidamos, apesar da nossa necessidade, apesar da necessidade de ser premente, porque era desde a infância, ainda assim falta fé. É no momento da entrega, meu irmão. É o momento de você se entregar, porque quando você não tem mais recurso, só tem um recurso: confiar. Não é assim que teria que ser? Mas aquele inimigo principal lá do começo, que confundiu os discípulos, confunde também agora, nos trazendo uma semente de dúvida. O inimigo coloca em dúvida tudo aquilo que você ouviu falar de Jesus. Jesus curou aqui, Jesus curou ali, Jesus pode ali, mas será que Ele vai querer fazer comigo? Não é isso a dúvida que a gente tem? Ele não vai fazer comigo. E aí os sonhos começam a ser enterrados. Os sonhos começam a morrer. Porque a gente começa a falar: se tu podes, põe a tua mão. Na verdade, Deus está olhando para a gente agora e está reconhecendo em nós, dentro de cada um de nós, que nós precisamos de ajuda. Como diz o Pai, na nossa incredulidade, nós precisamos ter ajuda para crer um pouco mais. Nós precisamos da ajuda de Deus para acreditar um pouco mais. Amém? Porque aquela semente de fé que tem no meu coração é pequena. Eu ainda digo: se tu podes. Eu não reconheço a autoridade, eu não reconheço o poder, eu não reconheço o amor, eu não reconheço o perdão, porque eu não experimento isso. Eu sei, mas não é para mim. Mais uma vez, irmão, o que falta? Oração. Quando as verdades são vividas pela metade, é necessário que hajam experiências com Deus. Amém? Quando as verdades são meia boca,
Então eu preciso de uma experiência renovadora com o Senhor. E sabe como Deus faz isso? Através da orar. Você pode ter feito o que você fizer. Você fala: Senhor, me ajuda. E na mesma hora, a boa mão do Senhor se estende na sua direção. Mas primeiro a gente precisa reconhecer que precisa de ajuda, irmão. Para você ter a boa mão de Deus estendida na sua direção, você precisa entender que você precisa de um pouco mais de fé. Me ajuda, Pai, é pouca. Eu não consigo. Eu preciso da tua boa mão. Aí Deus se levanta do céu e te abençoa, meu irmão. Porque Ele viu na tua vida aquilo, as condições necessárias para que a bênção aconteça. Submissão, obediência. E você está diante do Pai, buscando o que é necessário. Pai, eu quero engravidar e não consigo. Deus pode. Deus faz. Eu quero casar e não consigo. Deus pode. Deus faz. Eu quero um emprego e não consigo. Deus pode e Deus faz. Eu quero minha cura. Deus pode e Deus faz. Será que você precisa de um pouquinho de ajuda para crer nisso? Mas você precisa fazer como aquele pai e pedir para o Senhor: aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé para que eu possa começar a acreditar que é possível sonhar novamente, que é possível acreditar novamente, que é possível sorrir novamente, que é possível caminhar na direção do Senhor novamente. E aí, irmão, as coisas vão começar a acontecer na tua vida. Amém? Só para encerrar, versículo 25 diz assim: vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo e disse: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E clamando e agitando com violência saiu, e o menino ficou meio morto. Tem algumas coisas que a gente precisa aprender com Deus, irmão. Tem hora que você está meio morto, não é porque tudo acabou. Tem hora que você está meio derrubado, não é porque tudo terminou. Tem hora que você está meio caído, porque Deus acabou de fazer um milagre na tua vida. Tem hora que você está meio por baixo, porque Deus acabou de fazer um milagre na tua vida. No momento seguinte, ele vai ele segura na tua mão. Ele conhece onde são os seus dedos, ele segura pelas suas mãos. Você está caidinho e entristecido, ele se segura pelas suas mãos e você sente aquele calor que você nunca sentiu. Aquele calor começa a correr pelo teu corpo. Aquele calor que você começa a sentir a esperança renovar. Aquele calor que você imaginava que nunca mais iria sentir. Você começa aquele calor a percorrer o teu corpo. Você sabe que Deus está agindo. Você sabe que Deus está fazendo. Você sabe que Deus está tocando. Você sabe que Deus está reagindo. Você sabe que você não é mais a mesma pessoa, porque você resolveu segurar naquela mão que se estendeu. A próxima coisa que Deus fala: levanta-te, levanta-te.
após o milagre, irmão, pode vir uma queda, pode vir uma prostração, mas no momento seguinte você vai levantar melhor do que você estava. A palavra de Jesus ao demônio foi: nunca mais volte nele. Deus tem uma palavra para você essa noite, meu irmão. Deus quer restaurar a sua força. Deus quer restaurar a sua alegria de novo. Mas para isso, você precisa de duas coisas. A primeira, busca o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Mergulha nesse mistério. Mergulha nisso, irmão. Tu já viu aquela dona de casa quando ela quer preparar aquele prato mais lindo? Compra, o maridão do vai no mercado, compra, põe tudo na frente e aí ela começa a fazer aquela preparação. A cada momento da preparação ela vai experimentando para ver o sabor se está bom, corrige sal, e ela prepara e aquele alimento vai sendo preparado, o horário vai dando para chegar, está chegando e aquelas coisas estão se aprontando. Irmão, se parar por aí, não funciona. Porque o marido vai chegar e a comida vai estar na panela. Segredinho, minha irmã. Arruma mesa. Prepara dos pratos. Tira aquele alimento da panela, porque aquele alimento na panela é de todo dia. Teu maridão não vai lá ver como é que está a cara na panela? Molhar o nariz, não vai olhar? Então, faz diferente. Bota na mesa, para quando ele entrar na porta da sala, já sentir aquele aroma chegando. Sabe o que é isso, irmão? Se preparar para o milagre acontecer na tua vida. Acorda de manhã cedo e começa a orar. Pegar na nariz cheia, começa a buscar o Senhor, fala, busca o Senhor, busca o Senhor, vive aquele dia, começa a buscar e busca, e busca, e busca, e busca, e busca. Aí vem a primeira dificuldade, você corta para a direita, vem a segunda dificuldade, você corta para a esquerda, vem a terceira dificuldade, você corta, porque você está no azeite, meu irmão. Você está no fogo. Aí de repente, meu irmão, você chega na hora, em alguma hora do dia, Deus sempre faz isso, irmão. Quando você está no azeite, Ele te acha. E quando Ele te acha, Ele te pega. E quando Ele te pega, meu irmão, Ele te alegra o coração. Ele recreia a tua alma. Ele faz o teu coração vibrar de emoção novamente. Não dá, irmão, para ficar alegre de uma hora para outra, se Deus tocar na sua vida, botar a mão na sua cabeça para o milagre acontecer. Não, começa de manhã. Começa de manhã cedo, buscando a Deus, agradecendo, louvando. E Deus tem um milagre na tua vida. Deus tem um milagre na tua vida, em nome de Jesus. O que nós queremos, irmãos, é o milagre de Deus. O principal milagre não são coisas, irmão. O principal milagre de Deus é a presença dele. Senhor, eu não tenho casa. Mas Ele fala assim para você: mas eu estou aqui. Senhor, eu não tenho carro. Mas Ele fala assim para você: mas eu estou aqui. Senhor, eu não tenho saúde. Mas Ele fala para você: mas eu estou aqui. Senhor, as minhas contas estão atrasadas. Mas Ele olha para você e diz: mas eu estou aqui. Glória a Deus. Aleluia. Isso é experimentar o Senhor em alguma hora do dia. E saber que Deus está na sua vida.
tempos da religião. Não, irmão. Vai orar. Não deixa a contemplação dos milagres, não deixa o oba-oba da fé te pegar. Não, irmão. Isso tudo é bom, um culto legal, isso é gostoso de vez em quando, mas isso não muda a vida de ninguém. O que muda a vida de todo mundo é o tempo que você tem em oração com o Senhor. Aí o limão nunca amadurece. Sabe por que não, irmão? Porque na hora que o azeite pegar, você vai lá e colhe o pé daquele limão e fala assim: desculpa, eu vou advogar em causa própria. Eu vou levar o pastor da igreja. Eita, amor! Eu vou me levar para o pastor da igreja. Eu vou abençoar a vida dele. Lógico, eu estou brincando. Quando você estiver seco como o vale de ossos secos que nós cantamos aqui, a oração faz tudo voltar para o lugar. Você precisa de alguém do teu lado para te ajudar a ter fé? Amém, irmão? Ninguém está falando que você não pode ter, não. Ninguém está falando para você não buscar a ajuda do teu pastor. Mas o que eu posso falar para você, eu vou falar agora. Precisa orar mais, irmão. Precisa orar mais. Precisa buscar mais. Para que você perceba que é o nome de Jesus que manda o diabo embora. Que é o nome de Jesus que manda a enfermidade embora. Que é o nome de Jesus que faz o milagre acontecer